no agir de acordo com princípios, valores que vêm de Deus, buscando sempre fazer aquilo que é justo e verdadeiro e que é agradável aos olhos de Deus. É muito importante termos discernimento em somos chamados por Deus para fazer aquilo que é agradável a Ele. E quando fazemos aquilo que é agradável a Deus, nós abençoamos vidas, outras vidas. A obediência exige decisão. Noé decidiu fazer diferença em meio à igualdade da desobediência. À igualdade da desobediência, ele se pôs contrário, obediente. Não seguiu a manada, mas ele foi distinto em seu meio. Por isso, essa obediência o distinguiu de forma muito clara, porque ele estava ouvindo. Deus falou a Noé e ele ouviu. O soberano Senhor propôs, deu uma direção e ele aceitou a jornada obedecendo. O ato da obediência é um ato racional, intelectivo, consciente, resultado de um exercício da liberdade, de uma decisão, de uma escolha voluntária, diante daquilo que é proposto e não imposto. Deus não seria soberano, mas sim tirano se ele impusesse. Mas a relação de uma aliança, ela é propositalmente para que a pessoa reflita na sua decisão. Noé respondeu afirmativamente, tomando então a direção de Deus, e fez a sua parte ouvindo aquilo que Deus queria e também sendo alvo das críticas e ironia daqueles que o observava, porque aquilo parecia um absurdo, construir uma arca mediante uma ordem de um Deus que aqueles homens de então não conhecia. Obedecer, seguir em frente, executar a tarefa com alegria de estar fazendo aquilo que realmente faz parte de Deus, de sua vontade, que nos desafia, que nos conclama em todo momento a estar sempre buscando a Deus para fazer aquilo que é certo. Então a construção da arca, mais do que uma obra monumental, ela tem um percurso, porque ali Noé estava se relacionando com Deus. É impressionante como nós temos que entender isso. A nossa chamada de fé, a nossa convocação, o transporte que Deus faz de nós das trevas para a sua luz, é para manter um relacionamento conosco. Não é simplesmente para ter uma expressividade religiosa. Não. Ele não tem carência nenhuma, ele é autossuficiente. Nós sim precisamos entender o que é relacionamento com Deus. Isso Noé teve. Obedecia e vivia com Deus, ele vivenciava aquilo que Deus lhe ordenara, e nessa experiência de obediência ele desfrutava da presença de Deus, ainda que criticado por todos. Então ele percebeu uma parceria, a presença do próprio Deus. Eu posso então lembrar de Jesus falando para os discípulos, dizendo a eles que eles teriam o Paráclito, o Consolador, que estaria com eles, um parceirão nessa longa e desafiadora caminhada rumo à eternidade. Então, se dispor a obedecer a Deus significa obediência total à palavra, aos ensinos que Deus deixou para todos aqueles que aprendem a amar a palavra. Isso só é por base de renúncia da nossa vontade, de uma maneira consciente, para que a gente faça a vontade de Deus. Jesus disse à mulher samaritana que o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a pergunta que eu faço a você, você tem tido cuidado de adorar a Deus em espírito e em verdade? Reflita sobre isso. Você já ouviu falar em TOD? Transtorno desafiador opositor. É uma disposição do homem, uma rebeldia que está sempre contra tudo e todos, e principalmente quanto aquilo que Deus está direcionando ao homem. Parece que vivemos um tempo que é moda ser rebelde. Parece que é chique viver quebrando regras, mudando aquilo que, por natureza, Deus ele agraciou os homens. E todos colocam tudo de ponta cabeça numa visão em que ela se sente essa pessoa autônoma para fazer e compreender e, sobretudo, deturpando e modificando
aquilo que é precioso aos olhos de Deus e que é saudável para a humanidade. Contudo, a partir da experiência profunda com Deus, Noé aprende a obediência e a necessidade dela. E nessa aliança, nós podemos perceber Noé sempre ouvindo a voz, rendendo à vontade de Deus. Obedecer significa uma decisão para amar a Deus. A virtude da obediência deve ser vivida em vários segmentos, diariamente, principalmente na consciência dessa relação com Deus. As Escrituras nos capacita, nos aponta, ela é um ponto de referência para nos ensinar a amar a Deus de alma, coração, entendimento. E, sobretudo, a compreensão do próximo, o outro que me constrói, aquele que me desafia. Não segundo o filósofo que diz que o outro que é o nosso inferno, não. O outro, na verdade, é a imagem